Graça e paz a você, candidato à consagração. Este é o módulo 3, normas estatutárias e regimental. E esta é a nossa sexta videoaula conhecendo o nosso Estatuto Regional, parte 4. Na aula passada vimos acerca dos capítulos do 7 a 14, no qual tratou da estrutura, governo e responsabilidades, além de também dos departamentos que auxiliam o nosso Conselho Regional. Nesta aula iremos conhecer os últimos capítulos do nosso Estatuto, a saber, os capítulos 15 e 16. Capítulo 15, no qual trata da receita e patrimônio. A receita ela é constituída pela contribuição de seus membros e de 20% da receita bruta das igrejas autônomas e congregações ligadas ao Conselho, o qual deverá ter como finalidade, em primeiro lugar, a aquisição e manutenção de seus bens, sustento da obra missionária, sustento eclesiástico e, por fim, despesas administrativas da diretoria executiva. Em relação ao patrimônio, é constituído por doações e aquisições de bens imóveis pelo Conselho Eclesiástico Regional. O seu patrimônio ele se dá por dois meios, pelo menos. Um deles, doação. O Conselho Eclesiástico Regional poderá ter entre seus bens imóveis aqueles que tenham chegado a este conselho via doação, mas também por aquisição mesmo, sob forma de compra. Então, são as duas formas de como o Conselho Eclesiástico Regional adquire o seu patrimônio. São as duas fontes, origens de seu patrimônio: doação e aquisição. Capítulo 16, no qual trata das disposições finais. Eu chamo a sua atenção, em primeiro lugar, em caso de dissolução da região. Vejamos o que é que diz o Estatuto. Somente acontecerá quando assim deliberar o Conselho Nacional em reunião extraordinária convocada especificamente para este fim. A saber, esse Conselho Regional Eclesiástico ele não pode se dissolver, se desmanchar, senão por deliberação do Conselho Nacional. Certo? Então isso é importante lembrar. Além do mais, o patrimônio da entidade, em caso desta região se dissolver um dia, ficará com um grupo que, independentemente do seu número, permanecer fiel à declaração de fé e doutrina e do Estatuto da Igreja de Cristo no Brasil. Este Estatuto da Igreja de Cristo no Brasil é um outro documento no âmbito nacional, certo? Então, no âmbito nacional, nós temos o Estatuto da Igreja de Cristo no Brasil, certo? Que é por ele, pelo qual esse Estatuto regional, no âmbito regional, foi elaborado, certo? Então, no caso de dissolução dessa região, o seu patrimônio vai ficar com o grupo, independentemente do seu número, que tiver permanecido fiel à declaração de fé e doutrina e do Estatuto da Igreja de Cristo no Brasil. Ainda em relação às disposições finais, em relação às reformas no Estatuto, só poderão ser feitas no todo ou em parte em Assembleia Geral convocada exclusivamente para esse fim. Então, essa informação é sumamente importante em relação ao nosso Estatuto. Então, todo e qualquer Estatuto ele está sujeito a reformas, a alterações em seu documento. O nosso, desde que ele foi elaborado e registrado em cartório, nunca precisou sofrer alteração. Mas, a cada novidade, a cada nova realidade, surgem necessidades
de acréscimos ou até mesmo alterações em nosso estatuto. O que, se for o caso, aí nós temos então este ponto importante. Deverá ser feito via Assembleia Geral, convocada exclusivamente para esse fim. Então não pode ser para ser tratado junto a outros assuntos administrativos. Não, em caso de reforma ou alteração no estatuto, deverá ser feita ou convocada a Assembleia Geral para essa finalidade somente. Bom, então esta foi a nossa videoaula e aguardamos vocês em nossa próxima videoaula, se Deus quiser.